Olá, eu sou a Júlia Borges Melo, sou estudante de agronomia na Universidade Federal de Viçosa, faço parte do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas e o trabalho que eu irei apresentar no CIA desse ano tem como título Melhor Técnica para Amostragem de TRIPS em Lavouras de Soja. Esse trabalho foi feito por mim, sob a orientação da professora Maiara Lopes e teve a colaboração da Renata Santos, do Renato Sarmento, da Poliana Pereira e do Marcelo Picanso. A soja é a leguminosa mais cultivada do mundo e o principal produto da pauta de exportação brasileira. A sua cadeia produtiva movimenta em média 100 bilhões de dólares por ano aqui no Brasil, tendo grande importância econômica. Nos últimos 40 anos, a produção de soja se multiplicou mais de 4 vezes, saindo de 26 milhões de toneladas para 135 milhões de toneladas da última safra, tornando nosso país o maior exportador mundial do grão, segundo a Conab. TRIPS, da ordem Tisanoptera, são pragas emergentes no cultivo da soja. Nos últimos anos, crescentes densidades desse inseto foram observados em campos de soja, resultando em danos à lavoura. Os TRIPS atacam as folhas, frutos, caules e flores, alimentam-se do conteúdo celular e geram toxinas e transmitem viroses, podendo diminuir a taxa fotossintética das plantas de soja em 45%, causando uma redução no rendimento da produção de mais de 15%, com perspectivas de aumento desse valor. Quando existe presença de TRIPS, pequenas manchas esbranquiçadas aparecem nas folhas, decorrente das células vazias, que logo tomam a cor amarelada ou marrom. Os TRIPS se desenvolvem de maneira paurometabólica, ou seja, dos ovos eclodem as formas jovens que são semelhantes ao adulto e que só atingem a maturidade sexual após o terceiro insta, que também é conhecido por pré-pupa. As larvas completam seu ciclo no solo e a reaparição da praga é muito rápida, já que os adultos emergem de 5 a 7 dias. Portanto, é indispensável um rápido tratamento e uma constante observação às plantações para evitar sua propagação. A técnica de amostragem está inserida dentro da tomada de decisão do manejo integrado de pragas, em que escolhemos uma maneira de realizar a amostragem para representar a população de TRIPS presente na lavoura de soja, proporcionando precisão e rapidez para o manejo de pragas. A técnica de amostragem deve ser simples, representativa, precisa, rápida, barata e adaptável para diferentes lavouras, tamanhos de planta e estágios fenológicos. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi determinar a melhor técnica de amostragem para TRIPS em lavouras de soja. Para isso foram feitas avaliações em 3 lavouras comerciais situadas no estado de Tocantins no ano de 2017. Essas possuíam em média 20 hectares e estavam em estágios fenológicos diferentes, vegetativo, floração e frutificação. Em cada lavoura foram avaliadas 200 plantas, usando 3 técnicas de amostragem: a contagem direta, batida da parte apical da planta em bandeja plástica e usando pano de batida. O tempo necessário e a densidade de TRIPS usando cada técnica de amostragem foram contabilizados nessas avaliações para serem usados como critérios de desempenho. Os dados de tempo e densidade foram submetidos ao teste Tucker a 5%, e a partir dos dados de densidade foi calculada a variância relativa, em que temos um parâmetro que deve ser inferior a 25%. A batida da parte apical da planta em bandeja plástica consiste em sacudir a parte apical da planta em uma bandeja plástica, de preferência branca para facilitar a visualização, com o intuito de deslocar os insetos da planta para a bandeja, e em seguida contabilizar a densidade presente nela. Já a contagem direta diz respeito a contabilizar a densidade de TRIPS presente por meio de análise direta da planta. E por último,
a batida da parte apical da planta em pano de batida, em que colocamos um pano, entre as fileiras da soja e realizamos a batida das plantas para essa área com o objetivo de deslocar os insetos da planta para o pano, que deve ser branco também para facilitar a visualização, e contabilizamos a densidade presente nele. Como nosso primeiro resultado, temos esse gráfico que avalia a variância relativa entre densidades para a parte apical de plantas de soja em diferentes estágios de crescimento, obtidos por meio de técnicas de contagem direta com a batida no pano e batendo as folhas em uma bandeja de plástico. Como eu já havia falado, o critério de precisão para esse trabalho foi porcentagens menores que 25%. E o que podemos observar nesse gráfico? No estágio vegetativo, as 3 técnicas atenderam ao critério de precisão, tiveram valores de variância relativa inferiores a 25%. Já no estágio de florescimento, a contagem direta foi a única técnica que não atendeu ao critério, tendo valor superior a 45%. E isso se repete no estágio de frutificação, em que essa técnica tem valor de variância relativa superior a 30%. Então, após essa análise, o foco do estudo foi entre as 2 técnicas que tiveram valor inferior a 25% em todos os estágios fenológicos, que foram a batida da parte apical em bandeja de plástico e pano de batida. A contagem direta, diferentemente da batida da parte apical da soja em bandeja ou em pano, inclui buscar os insetos na superfície da planta. O TRIPS possui cerca de 1 a 4 milímetros, tendo tamanho muito diminuto, o que dificulta a sua visualização na planta. Então, se ele estiver em estruturas mais apicais, a sua contabilização é mais fácil, mas se não tiver, torna a técnica mais difícil, mais complexa. Desse modo, por isso sua variância relativa pode ter sido superior a 25%, e tendo valores tão altos como 45% e 30%. Como nosso segundo resultado, nós temos esse gráfico que indica o tempo gasto para amostragem da parte apical de plantas de soja em diferentes estágios de crescimento, por meio das mesmas 3 técnicas do gráfico anterior. E apesar de ter os valores da contagem direta, como eu já expliquei no slide anterior, o nosso foco será entre a batida da parte apical da planta em bandeja de plástico e em pano de batida. O que a gente pode observar? Que, independente do estágio fenológico, tanto no vegetativo, na floração e na frutificação, a amostragem utilizando batida da parte apical da planta em bandeja plástica foi performada com menos tempo quando comparada à amostragem usando pano de batida. Como o uso do pano de batida demanda maior tempo, que você vai instalar ali entre as linhas, o pano, isso acaba demandando maior tempo de amostragem, o que difere da batida de bandeja, que é um acessório de fácil manejo que você vai utilizar ali na lavoura mesmo, até em pé. Então, essas foram as conclusões do meu trabalho. TRIPS é uma praga emergente em soja, sendo alvo de estudos sobre o seu manejo. A técnica de batida da parte apical da planta em bandeja plástica foi determinada como a mais eficiente, com maior precisão e rapidez, e a técnica de batida da parte apical da planta em bandeja plástica deve ser usada ao mostrar TRIPS em lavouras de soja. Então, qual é a aplicação prática desse trabalho? Com esses dados, é possível aplicar o manejo de pragas de forma eficiente nas lavouras de soja, com o uso da melhor técnica de amostragem para TRIPS, sendo possível tomar uma decisão de controle ou não controle mais assertiva com base na densidade presente, controlando para evitar danos e verificando a eficiência desse controle, ou evitando o uso de defensivos sem necessidade, acarretando em prejuízos e excesso de químicos no ambiente. Aqui estão algumas referências utilizadas no meu trabalho. Eu gostaria de agradecer ao Laboratório de Manejo Integrado de Pragas e à Universidade Federal de Tocantins pela parceria, ao CIA e à Universidade Federal de Viçosa por me permitir apresentar esse trabalho e à CAPES, CNPq e FAPEMIG pelo apoio financeiro.
Muito obrigada pela sua atenção. Aqui estão meus contatos para qualquer tipo de dúvida. Até mais!